naquela época. E Getúlio dormiu no terceiro andar ali do Hospital das Clínicas, que é um lugar fantástico, abre a janela e dá um visual todo para o mar. Vocês conhecem ali. Getúlio pernoitou ali. Então, tem esse fato histórico conosco. Getúlio era um homem sabido, era um homem inteligentíssimo. Getúlio, em 1943, nesse episódio com Franklin Delano Roosevelt, ele disse ao presidente, presidente, eu preciso de uns técnicos americanos para que eles venham ao Brasil fazer uma pesquisa se no Brasil tem petróleo ou não. E os senhores têm avanços tecnológicos, os senhores têm condições de fazer essa prospecção, esse estudo, e porque há uma discussão no Brasil que nós temos muito petróleo e temos condições de fazer estudo assim de tanta profundidade, né, para verificar se realmente a gente tem esse ouro negro, que é o petróleo. Aí o presidente Roosevelt disse, pois não, podemos mandar uma equipe. E aí veio uma equipe americana, foi lá no Recôncavo Baiano, foi em Campos, Estados Unidos, andou por aqui, lá vai. 1 ano e meio, apresentou um relatório a Getúlio. Esse relatório dizia o seguinte, o Brasil não tem petróleo. Aí Getúlio, que era um homem muito inteligente, ele pegou o estudo e disse, já sei que o Brasil tem petróleo, que o americano não quer, né? Não quer que a gente tenha petróleo. Ele não quer que a gente tenha as nossas riquezas naturais e que a gente possa desenvolver um projeto próprio de país. Então, Getúlio, naquele momento, disse, essa é a prova de que nós temos petróleo e temos muito petróleo. Pois bem, Getúlio foi no poder até 1945, porque foi o resultado da Segunda Guerra Mundial, e quem ganhou foi a Aliança. Caiu o eixo, caiu Mussolini, caiu Hitler, e os soldados nossos, os generais, que foram lutar contra o fascismo na Itália, quando voltaram, eles verificaram que o Brasil tinha um regime fascista também, governado por Getúlio Vargas. Então, houve um movimento para que se acabasse o Estado Novo, mas um movimento respeitoso, tanto que Getúlio saiu pela porta da frente do catete, porque as pessoas poderiam divergir de Getúlio, mas não podia negar a ele que ele já tinha modernizado o Brasil, que ele já tinha humanizado o Brasil, que a presença dele tinha criado as condições para um novo Brasil, né? O Brasil da aposentadoria, né? O Brasil do salário, o Brasil do salário mínimo, o Brasil das férias. O trabalhador não tinha férias. Você sabe o que é isso? Trabalhar de janeiro a janeiro como escravo. O trabalhador não tinha aposentadoria, não é? Então, dentre outras conquistas, não é? que o Brasil passou a ser outro, passou a ser um país mais humano, um país mais fraterno, e um país que começou o seu processo de industrialização exatamente pela sabedoria, inteligência de Getúlio Vargas, né, com a indústria siderúrgica. E, a partir daquele momento, ele despertou o Brasil para o petróleo. O prestígio dele era tão grande, porque, quando se acaba um período desse, de governo, já se acaba, se ele tivesse sido ruim, mau, ele teria acabado desgastado, ele teria acabado repudiado pelos brasileiros. Mas sabe o que aconteceu? Vieram as eleições de 1945 e Getúlio, naquela época, podia. Getúlio se candidatou a senador pelo Rio de Janeiro, pelo Rio Grande do Sul, por São Paulo e por mais 9 estados no Brasil. O Rio Grande do Norte não estava nessa lista.
E quando abriram as urnas, Getúlio Vargas era tão querido, tão amado, ele era uma pessoa tão respeitada, apesar do Estado Novo, que ele foi eleito senador por 3 estados e foi eleito deputado por 9 estados. 9 estados. Então, ele, nesse ponto, em 1945, antes da eleição, ele criou o PTB e criou o PSD, que era a ideia política dele. O PTB era o partido urbano, o partido dos trabalhadores, da conquista dos trabalhadores, da conquista de qualidade de vida para os trabalhadores, de cidadania para os trabalhadores. E ele criou o PSD, que era a estrutura rural, que sempre deu apoio a ele. E ele se elegeu pelo PTB, senador por 3 estados e deputado federal por 9 estados. E ele optou, como senador do PTB, por ser senador do Rio Grande do Sul. Nas primeiras sessões, havia muita hostilidade dos parlamentares a Getúlio. Aí Getúlio disse, olha, eu dei minha contribuição ao Brasil, eu vou me licenciar. E ele realmente se licenciou, não exerceu o mandato, voltou para o Rio Grande do Sul e foi para a sua cidade de São Borja morar na sua fazenda. Ele morou na fazenda. E, quando chegou em 1949, no final do ano, o grande jornalista Samuel Weiner, da imprensa carioca, foi enviado pelo Dr. Assis Chateaubriand, que era chefe dos Diários Associados no Brasil, e pediu a Samuel Weiner para ir aos Pampas Gaúchos para fazer uma reportagem sobre a agricultura. E Samuel Weiner era um grande repórter, um grande jornalista, ele tinha um faro jornalista muito grande. E ele, sobrevoando o Rio Grande do Sul, descendo naquelas fazendas, ele disse, não é aqui que Getúlio está, por aqui. Ele disse, está naquela região ali de São Borja. Ele disse, eu quero ir lá, ver se o velho me recebe. E ele desceu na fazenda de João Goulart, que era vizinho à fazenda de Getúlio. E desceu e foi até a fazenda de Getúlio, onde ele estava, na casa dele. Ele disse, eu vim aqui fazer uma reportagem assim, assado, mas eu quero fazer uma matéria com o senhor, conversar e tal. E Getúlio deu aquela famosa entrevista, né, dizendo, eu voltarei. Ninguém se perde no caminho da volta, eu voltarei. Então, Samuel Weiner pegou aquele material explosivo, né, explosivo, correu para o avião, se mandou para o Rio de Janeiro, ligou para Assis Chateaubriand e disse, olha, eu tenho aqui uma declaração bombástica. E os diários associados de quase todo o Brasil saiu com essa matéria, porque eles conseguiram, através do telefone e tudo mais, e a manchete ganhou esse país, e Getúlio anunciando a sua volta. E ele voltou, meus amigos, em 1950, candidato. Ele não tinha penetração em São Paulo, embora tenha sido eleito senador por São Paulo. E aí vai o encontro, mais uma vez, do destino nosso com Getúlio. Em 1950, ele candidato a presidente da República, o governador de São Paulo era Adhemar de Barros. E Adhemar de Barros foi a Getúlio e disse, olha, você ganhará em São Paulo com o meu apoio. Agora eu quero indicar o seu vice, porque o maior colégio eleitoral é São Paulo. E eu quero indicar o vice. Ele era do PSP. Era, Paulão, PSP. E aí Getúlio disse, quem é o seu vice? Quem é o vice do partido? Ele disse, é o deputado federal Café Filho, nascido aqui nas Rocas. Nascido nas Rocas. Cresceu nas Rocas. Dizem que Lula foi o primeiro operário a chegar à presidência da República. Não foi, não. Foi o segundo. O primeiro foi Café. Café, nascido nas Rocas, foi
filho de operário, mas estudou, se formou, né? Café, e Café foi o vice de Getúlio Vargas. Inclusive, houve o grande comício aqui, onde é a nova catedral, que era onde ocorriam os grandes comícios de Natal, depois da redemocratização, em 1945. Depois, Natal pegou a Gentil Ferreira. Mas a Gentil Ferreira, de antes de 1960, era aqui, no centro da cidade, onde Getúlio falou, onde Juscelino falou, onde Jânio Quadros falou, os 3 presidentes dessa redemocratização. E Getúlio veio aqui, junto com Café Filho, né, fazer o comício aqui em Natal, e ganharam a eleição em Natal, ganharam no Rio Grande do Norte, e ganharam no Brasil. Getúlio voltou passando por cima de todo mundo. Não tem quem fosse contra com ele. Ele ganhou a eleição de ponta a ponta, voltou à presidência, e, dentre tantas iniciativas, a Petrobras. Olha o velho como tinha visão. A Petrobras, quando foi ser criada, houve a campanha do Petróleo é Nosso. Se não fosse um trabalhista, se não fosse um nacionalista na época, um patriota, como era Getúlio, eu não sei se a Petrobras teria esse destino. Mas Getúlio, quando ele pegou aquele estudo que os americanos não queriam, que aqui tivesse petróleo, e ele era um homem sabido, ele disse: esse povo não quer que o Brasil tem petróleo. E, quando ele voltou, ele criou a Petrobras, e impediu, naquela época, que desnacionalizassem essa riqueza natural nossa, um produto nosso, do nosso subsolo. E foi o velho, na presidência, que segurou, a despeito das campanhas de outros jornais, com editoriais, com artigos, né? E Getúlio bateu na mesa e disse a famosa frase que foi o slogan que ganhou esse país: o petróleo é nosso. E fez a Petrobras, que 57 anos depois que ele morreu, a Petrobras hoje não é só a maior indústria do Brasil, mas é uma das maiores indústrias do mundo. Do mundo. E isso prova a nós brasileiros e aos estrangeiros de todas as partes, de todos os continentes, de que nós somos capazes. Nós somos capazes, nós somos inteligentes, nós somos capazes de construir o nosso país. Veja a Petrobras, né? Então, Getúlio foi esse homem extraordinário. 19 anos no poder. Ninguém nunca alcançou isso no Brasil. Ninguém nunca alcançou isso. Era um homem de estatura baixa, um homem taciturno, contemplativo, mas um homem de decisão, mas um patriota, um nacionalista, um homem que, naquela época, ele soube interpretar o sentimento do povo brasileiro. A minha família materna, da minha mãe, meu avô era getulista. Getulista. Minha mãe, em 1954, era estudante no Rio de Janeiro, universitária no Rio de Janeiro. E minha mãe me contou, eu nasci muito tempo depois, ela me contou que, quando chegou na universidade, para a aula, ela encontrou a notícia da morte, do suicídio de Getúlio Vargas. E ela soltou o livro e teve um choro convulso, né? Porque a casa dela era getulista, né? Admiradora do grande brasileiro Getúlio Dornelles Vargas. E não foi só o choro dela, foi o choro do Brasil, né? Getúlio era acusado na época, em 54, vejam só, de ter conseguido que o Banco do Brasil financiasse um jornal, né? O jornal, que era o jornal de Samuel Weiner.
Meu Deus do céu, financiar o jornal, isso depois, o Banco do Brasil e outros bancos financiaram tantos jornais, até a Globo, Rede Globo de televisão, o Jornal Globo pediu empréstimo. Mas acontece que fizeram uma tempestade em copo d'água, porque Getúlio, naquela época, tinha um adversário, ou melhor, tinha um inimigo, que era um homem de um talento e de uma capacidade intelectual muito grande. Um homem talentoso, era um grande jornalista, era um panfletário de mão cheia, e um homem também ousado, determinado, um grande adversário, que era o jornalista Carlos Frederico Werneck de Lacerda, o jornalista Carlos Lacerda. E Lacerda fez uma campanha porque o pai de Carlos Lacerda, Maurício de Lacerda, tinha sido preso em 1937. O governo de Getúlio prendeu o pai de Carlos Lacerda. E Lacerda, hoje os historiadores dizem isso, aquele ódio irracional, né? Aquela coisa obsessiva de Lacerda com relação a Getúlio, nasceu muito disso, porque Lacerda era jovem e ia com a mãe, né, visitar o pai na cadeia, e o pai adoeceu na cadeia, o Maurício Lacerda, e foi hospitalizado, a duras penas, porque regime ditatorial, né, muita coisa. E aquilo marcou profundamente o adolescente Carlos Lacerda, que cresceu com um pavor, um ódio irracional a Getúlio. Então, Getúlio tinha esse grande adversário, como Juscelino teve em Carlos Lacerda, né? Aliás, aquela geração de 45 era uma geração brilhante, vereadora. Era uma geração erudita, né? A geração de Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes, Tancredo Neves, Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, Juscelino Kubitschek, Milton Campos, Aliomar Balieiro, João Magabeira, não é? Tarcísio Vieira de Melo, não é? Afonso Arinos de Melo Franco, Santiago Dantas, não é? Gustavo Capanema, Adalto Lúcio Cardoso. Eram homens. O Congresso Nacional, hoje a gente vê, o orador está aqui e os caras estão batendo papo aqui. E o outro está de costa para o orador, conversando, e assim vai o plenário todo. Não é isso que a gente vê? Naquela época, de 45 até 64, quando o orador ia para o Congresso silenciava, todo mundo via os discursos. Você apartear um discurso, você tinha que estar sabendo muito daquele assunto, ter estudado muito, ter muita fundamentação para fazer uma parte aquilo, ao parlamentar. Porque eram homens eruditos, homens de uma cultura profunda, homens que leram, que estudaram, e aquela geração. E Getúlio foi acusado de ter solicitado ao Banco do Brasil que concedesse o empréstimo para que Samuel Weiner fizesse o jornal. Acontece, pessoal, que isso não tinha crime nenhum, nada. Acontece que Samuel Weiner era um homem talentoso, além de jornalista, era um homem talentoso, fez a Última Hora, que foi um jornal que saiu competindo com Assis Chateaubriand, com Roberto Marinho, Assis Chateaubriand dos Diários Associados, com Roberto Marinho, do Globo, com Carlos Lacerda, da Tribuna da Imprensa, do Diário Carioca, dos Bittencourt, e assim por diante. Então, eles com raiva, porque Getúlio tinha feito isso, quis dizer ao Brasil que aquilo era um crime. Não era um crime. Crime é o que a gente vê hoje aí, essa corrupção solta, desbragada. Isso é que é crime. Mas você vê, foi acusado de um mar de lama. Que mar de lama? Não havia denúncia de corrupção, nada, de traição ao Brasil. O que existia era que suspeitavam que foi o presidente que mandou o Banco do Brasil financiar. Você veja bem como era o Brasil
para ser o Brasil de uns tempos para cá. Né? Não é que hoje merece crítica, e a gente deve ter sempre um olhar crítico, uma consciência crítica, né, diante das coisas. Mas aí, meus amigos, ou foi feita aquela campanha, e Getúlio, ele já com 70, se eu não me engano, 74 anos, ele já cansado, né? Getúlio estava cansado, né? 19 anos no poder. Getúlio trabalhou a vida inteira, né? Nessa área, nessa arena que é a política, né? Difícil. Getúlio estava cansado e arrodeado de algumas pessoas covardes. Essa aqui é a verdade. Getúlio, o seu segurança particular, Regina, eu estou me estendendo, mas eu vou terminar. Getúlio, em 1946 até 1950, Getúlio ficou na fazenda, como eu disse aqui. A sua família, já acostumada com o Rio de Janeiro, a vida urbana, a sua mulher, os seus filhos, não quiseram voltar para a fazenda. Já estavam acostumados com a vida urbana. E quem ficou com Getúlio lá, no exílio? No exílio foi Gregório Fortunato. Gregório Fortunato cortava o cabelo de Getúlio, penteava o Getúlio, mandava lavar a roupa, fazia o churrasco que Getúlio gostava. Era o homem que ficava, da hora que Getúlio acordava até a hora que Getúlio ia dormir, ele estava ali, servindo a Getúlio. Quando Getúlio ganhou em 1950, aí houve um irmão de Getúlio que disse, olha, não leva o Gregório Fortunato para o Palácio do Catete, porque hoje, a segurança, pela Constituição, as Forças Armadas já dão segurança ao presidente, não precisa de ir. Aí Getúlio teria comentado, disse, olha, como é que eu não posso? Esse homem me serviu 4 anos aqui, fez tudo para mim, tudo. Ele tomou conta de tudo, eu não posso deixá-lo, ele quer ir para o Rio de Janeiro. E esse homem era uma grande afeição por Getúlio, era o pai dele, era tudo na vida dele, admiração, tudo. E Gregório Fortunato acabou fazendo uma bobagem, né? Porque ele contratou uns pistoleiros para matar o jornalista Carlos Lacerda. E foi o que os pistoleiros, né, que frequentavam o Palácio do Catete, porque ele era uma figura que tinha esse contato, esse nível de vida, de conversas com segurança, com gente que matava, com gente que atirava, enfim. E foi aquele famoso atentado da Rua Toneleiros, né? Lacerda ia chegando no prédio e os pistoleiros contratados por Gregório Fortunato, sem comunicar a ninguém, nada, porque as pessoas diziam, Getúlio só vai ter paz quando Carlos Lacerda morrer. E aquilo foi impregnando ele. Getúlio só vai quando esse condenado desse Lacerda morrer. Então, Gregório resolveu liquidar o Getúlio. E aí, quando atiraram em Lacerda e não mataram, Getúlio, quando soube do episódio, disse, esse tiro que foi para o jornalista Lacerda, atravessou nele e entrou no meu coração. Ele já estava... Ele disse que foi o tiro... Lacerda resvalou e pegou ele em cheio. Quando ele soube, aí desencadearam um processo, e um processo cretino, né, de desrespeito à figura de Getúlio, de desrespeito ao governo honrado de Getúlio, né, porque morreu nesse episódio um militar. Morreu um militar, né, o Major Rubens Vaz, que dava guarda a Lacerda. E a aeronáutica tomou conta daquilo e fez um inferno. E Getúlio, na última reunião do Ministério, que houveram várias, Getúlio começou a sentir que o Ministério dele
já queria a licença dele, né? Ele se licenciasse, Getúlio sabia, se ele se licenciasse, ele jamais voltava. E os militares não queriam botar ele para fora, né? Mas queria que ele se licenciar, era uma expulsão branca. Mas Getúlio era um homem de fibra. Getúlio era um homem. E o general Góes Monteiro, que era um militar de grande liderança nas Forças Armadas de então, e Getúlio nunca esperou isso dele. Na última reunião, que antecedeu o suicídio, Getúlio, na reunião do Ministério, o único ministro que ficou ao lado de Getúlio e disse para ele reagir e que ele enquadrasse a aeronáutica, que respeitasse a presidência da República, que respeitasse o presidente da República, foi o jovem ministro da Justiça, Tancredo Neves, Tancredo de Almeida Neves. O general Góes Monteiro diz: presidente Getúlio, o senhor deve se licenciar. Foi a maior decepção de Getúlio, porque os outros ministros aderiram, porque os militares, até a ditadura, eles tinham uma autoridade muito grande, até chegar ao poder e mostrar o que fizeram, né? O que fizeram com o país, o atraso que jogaram ao país, a miséria que jogaram esse país, os militares. Mas até então eles tinham força, tinham autoridade, né? E aí, quando Tancredo Neves viu que o general Góes Monteiro, chefe das Forças Armadas do governo Getúlio, e outros fraquejaram, como Oswaldo Aranha, Zé Américo de Almeida, né? Dentre outros, paraibano Zé Américo de Almeida, fraquejaram, pediram que Getúlio se licenciasse. 24. Tancredo pega a palavra e disse o que eu disse aqui. Diz: presidente, duro, vamos enquadrar. O seu governo é um governo honrado, governo nacionalista, governo patriota, um governo que tem serviço prestado nesse país. E tal, aquela coisa. Getúlio, calado, já sabia que a coisa estava sem controle pela parte dele. É tanto que, quando ele termina a reunião, já de madrugada, Tancredo foi se despedir dele, e ele pegou a caneta particular dele, Getúlio, e pelo gesto de Tancredo, de ter ficado ao lado dele, de ter discursado, né, de ter sido firme, como deve ser, como deveria ter feito, porque ele foi um grande homem, Tancredo. Ele pegou a caneta particular dele, Getúlio, e disse: ministro Tancredo, eu queria lhe dar essa caneta de presente. Ministro Tancredo jamais imaginou que aquilo ele estava se despedindo, né? Que ele estava se despedindo. Olhou assim: não, presidente, muito obrigado, mas o senhor não... Não, essa é uma caneta minha, da minha estimação, eu quero lhe dar. Tancredo recebeu aquilo, e Tancredo foi o último ministro a deixar o Palácio do Catete. Lá por volta